Bom, pessoal, vamos para a nossa mais uma aula, dando continuidade. Bom, a gente já viu as três partes, né, da mecânica. Sempre eu vou relembrar isso, pessoal, que tem que ficar na cabeça. As partes da mecânica, já viu aqui. Já viu as partes da mecânica, que ela é dividida em algumas partes. E agora, a gente viu aqui a cinemática, dinâmica e estática. Tá aqui a cinemática. A dinâmica é a estática, que está marcada aqui. A gente viu aqui uma história, um pouco da história aqui de Kepler. Como ele tinha essa curiosidade e como Isaac Newton, completou o que ele já ia fazendo, né? Newton conseguiu fazer conseguiu fazer seus cálculos lá e conseguiu compreender o que ele criou. Então vamos dar continuidade, né? O seguinte, terceiro ponto. Já estava no segundo, que eram os pontos da mecânica. Viu? Agora a gente está no terceiro ponto. O modelo de ponto material. Vamos lá. No estudo de vários fenômenos físicos, pode não ser importante o fato de os corpos terem dimensões, mas pode ser importante o fato de terem massa. Nesse caso, podemos usar o modelo do ponto material ou partícula para representar o corpo. Significa considerá-lo um ponto geométrico no qual supomos concentrado toda a sua matéria. O que isso quer dizer, pessoal? Vamos pegar aqui o exemplo aqui da Terra. Não é interessante, ou pode ser interessante, vai depender dos momentos, né? Da gente saber das dimensões do corpo. Tipo, um Sol. O Sol é gigantesco, né? As dimensões do Sol gigantescas. E a Terra também da mesma forma. Pode ser importante em algumas situações para a gente usar, mas em outras situações pode não ser importante. O que é que pode ser feito então? A massa pode ser importantíssima, mas pode ser importante o fato de terem massa. Então, se ele tem massa, a gente pode também usar um exemplo como um ponto material, como a gente está aqui, ou então a gente pode chamar esse ponto de partícula. E o que isso quer dizer? A gente pode usar um ponto, pode usar um ponto, vamos dar o exemplo da Terra aqui. A gente tem uma Terra, Sol. São dimensões gigantescas, mas a gente só pode considerar, ó, da mesma forma que está aqui, esse Sol gigantesco. A gente só pode considerar um ponto, como está aqui, ó. Esse ponto aqui, marquei. E esse outro ponto aqui. Mas vocês conseguem ver aqui, né? A gente pode representar somente como pontos, mas não desconsiderando a massa, né? A gente está desconsiderando praticamente as dimensões. E a gente está usando as massas. Vai prejudicar o resultado? Não, não vai prejudicar o resultado. Vai ser os mesmos ainda. As setas representam as forças de atração entre o Sol e a Terra, na ilustração da distância e tamanho delas, né? Bom, essa seta aqui pode ser a ilustração porque corpos, a gente vai ver que os corpos se atraem, né? Corpos se atraem. Igual ali na eletricidade, que os opostos se atraem ali com as cargas negativas e descarga positiva. Ela se atrai, né? Bom, ponto é o corpo de uma massa M. Se as dimensões do corpo forem irrelevantes, não é em todo tempo que elas vão ser irrelevantes, pessoal. Vai ter momentos que a gente vai precisar considerar, mas em alguns momentos não. Na situação em estudo, elas forem irrelevantes na situação e estudos, ela poderá ser tratada como um ponto material, também chamado como partícula, ou seja, igual o exemplo do Sol aqui da Terra. A gente tem todo esse ponto aqui, essa pedra aqui no caso. Se não for relevante, a gente pode só substituir só por esse ponto aqui, ó. Somente por esse pontozinho que vai representar. Somente essa partícula irá representar esse material na ilustração, né? Quando, porém, as dimensões do corpo influenciam o fenômeno que está estudado, o modelo de ponto material não se aplica. É chamado de corpo extenso. Então, a gente chama essa partícula
maior quando quando ela é influenciável no fenômeno que está sendo estudado, a gente chama de corpo extenso, que seria o exemplo aqui voltando para a Terra e do Sol. Se não fosse para considerar, se for influenciar, aí sim, a gente vai chamar de extenso, né? Extenso que a gente chama na física. Antes de exemplificar a aplicação do modelo, adiantamos que é muito comum o mesmo corpo admitir um modelo de ponto material no fenômeno não admitir o outro. Além disso, a permissão para o uso do modelo citado não é determinada pelas dimensões do corpo, mas pelo fato de essas dimensões serem ou não importantes na situação de estudo. Ou seja, a dimensão ela vai ser importante, né? Ela não é descartável. Mas na situação, a gente tem que ver se elas são importantes no estudo. Quer dizer que a dimensão do Sol gigantesca vai servir para nada, não, né? A gente vai ter que prestar atenção nisso. Vai ter que prestar atenção nisso e ver se é realmente influenciável. Vamos aqui ao primeiro exemplo. Exemplo 1. Veremos que em dinâmica a matéria atrai matéria, isto é, se dá, se dá de acordo com a determinada leis. Uma atração, por exemplo, entre o Sol e a Terra. Falei, né? No cálculo da intensidade da força com o Sol e a Terra se atrai não importa as dimensões de ambos, sim as suas massas. Por isso, nesse cálculo, tanto o Sol quanto a Terra podem ser considerados pontos materiais. Falei, pode ser considerado pontos materiais, o que vai importar é a massa. E entre aí não vai ainda continuar tendo atrações entre os corpos. Entretanto, quando estamos estudando a rotação da Terra e suas consequências, se tratada como aí já é uma situação que a gente já precisa tratar como corpo extenso, tratar das suas dimensões. Então, a gente não pode descartar as dimensões da Terra. De fato, coisas diferentes acontecem nas diversas regiões da Terra, em vez da rotação, por exemplo. Uma região e outra noite. Evidentemente, essas diferenças poderão ser se aplicarmos a Terra como ponto. Então, se a gente tratar a Terra como ponto, a rotação a gente vai desconsiderar muita coisa. Vamos para o outro exemplo, exemplo 2. Sabemos que se empurrarmos uma porta com a mão longe do disso, é mais fácil abri-la ou fechá-la. Se empurrarmos com a mão mais perto desse as dimensões da porta, nessa operação. Razão pela qual é preciso considerá-la como um corpo extenso e não como um material. Então, no caso desse exemplo, a gente precisa tratar como corpo extenso, porque todo lugar que a gente for aplicar, ela não pode se resumir a algum ponto. Ela vai ter alguns pontos que vai ser mais fácil para empurrar e outros pontos que vai ser mais complicado para empurrar. No caso aí, já seria um outro estudo que eu posso dizer que é até o centro de massa, né? Pode ser considerado como centro de massa, mas nesse caso seria mais por conta da porta ter essa dobradiça. Exemplo 3. Considere um peixe movendo-se nas águas e quisermos determinar o tempo que leva para percorrer para cima, podemos então considerá-lo como um ponto material. Esse peixe aqui, além das dimensões dele já não serem extravagantes, né? Para não serem extravagantes, a gente já consegue considerar esse peixe como um ponto material, uma partícula, né? A gente pode chamar como partícula. E nesse caso, o peixe a gente já consegue, as dimensões dele não vai prejudicar nesse contexto, não irá prejudicar. Então a gente pode descartar as dimensões do peixe. Bom, pessoal, essa parte de introdução à mecânica a gente já terminou. Nas próximas aulas a gente vai ver um pouco sobre cinemática. Como a gente viu, elas são divididas em 3 partes. E a primeira que a gente vai ver é a cinemática, né? Vai estudar cinemática e o que a gente vai estudar? Bases da cinemática escalar, movimento uniformemente variado, movimentos circulares e vetores e cinemática vai ver mais no decorrer das aulas.